A crise venezuelana e os impactos no Brasil. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Oi, Alexandre. Oi, amigas, amigos. Estamos aqui iniciando para vocês esse conteúdo de hoje e o assunto continua sendo a pauta na Venezuela. Porque a crise naquele país, ainda que pareça algo que é distante da nossa vida, não é. E é justamente isso que a gente vai trazer para quem está do outro lado hoje, né, Rodolfo? Por quê? Vocês estão acompanhando, houve eleição na Venezuela, Nicolás Maduro, que já era presidente daquele país, se autodeclarou novamente presidente, porém, as famosas atas eleitorais, que são justamente os comprovantes de quem votou, não apareceram após 4 dias das eleições. E aí está tendo uma grande crise, população na rua reclamando, oposição dizendo que Maduro roubou nas eleições, Maduro dizendo que está tendo uma tentativa de golpe de Estado, enfim, é confusão para todo lado. Agora, o que significa isso para a nossa vida, né, Rodolfo? Porque aqui no Brasil já está tendo impactos, em especial no que afeta a nossa economia, né? Sim, sem dúvida, né? Quer dizer, depois ali de ontem, dos últimos dias, né, da nota do PT desastrada, daquela fala do Lula ali que provocou uma ressaca dentro do Palácio do Planalto, né, ali avaliando que, enfim, o Lula lhe falou uma coisa que não devia e acabou ofuscando o verdadeiro propósito, que era dizer, né, que precisa esperar o resultado e tal. Houve ali uma recomendação de silêncio, né, de prudência, retomar a prudência, voltar simplesmente a recomendação das atas, enfim, isso é o caminho agora. Por quê? Porque o Brasil não pode partir para uma posição de simplesmente denunciar a Venezuela, dizer que lá não é uma democracia, que houve fraude e tal, porque ele tem necessidade de manter relações com o país. São várias questões ali envolvendo que obrigam a manutenção de relações diplomáticas. Então é uma situação complicada, é uma saia justa que precisa ser muito bem administrada. Começa pelo tamanho da dívida, né, que a Venezuela tem com o Brasil, né? Essa dívida está calculada aí em torno de 12,5 bilhões de reais, não é pouco dinheiro. Segundo as relações, é um dos principais produtores de petróleo, é uma fronteira importante do país, um país que tem uma das maiores fronteiras com o Brasil. Não é interessante você ter ali um conflito muito sério, isso vai acabar atrapalhando aqui. Tem a questão da imigração e ainda tem a questão das relações internacionais e comerciais que o Brasil vem fazendo com os parceiros do Sul, na ideia aí da China de formar o que se chama aí de nova rota da seda, enfim, que a gente um pouco detalha mais adiante. Mas o que você está falando é exatamente o que acontece quando tem uma crise de um país vizinho, da importância da Venezuela, e nós estamos aqui no Brasil sofrendo alguns impactos. Os impactos são vistos claramente. Além desse impacto que você colocou muito bem, que é da política internacional, das relações bilaterais entre Brasil e Venezuela, tem de fato a questão migratória, tem de fato a questão econômica. E tem mais uma questão que é muito séria. Tem a questão do Brasil e do governo brasileiro, do caso do presidente Lula, ainda não ter conseguido fazer todas as entregas que foram comprometidas durante o processo eleitoral. Lembrando que nós estamos chegando à final da primeira metade do governo Lula. Nós temos aí um cenário também Brasil de eleições municipais. Nós temos um Congresso que não foi, nesse período inicial do governo do Lula, favorável a ele em todos os momentos. Se ele conseguiu muitas vitórias, a gente sabe a que preço foram essas vitórias. Pode haver uma reversão depois do quadro eleitoral das eleições de outubro nas capitais brasileiras. E ainda tem uma questão: Maduro deve dinheiro e pode ser preso. Porque hoje a novidade, Rodolfo, é que a OEA está pedindo a prisão de Maduro. A OEA não reconhece Maduro como presidente e a Organização dos Estados Americanos, ainda que tenha perdido muita importância nos últimos anos, é um órgão que deve ser levado em consideração, além de outros presidentes latino-americanos que já estão contrários a Maduro. Então, essa situação como um todo impacta no Brasil, a ponto que ontem o Banco Central, o famoso Copom, na sua reunião de decisão
com relação à baixa dos juros que o presidente Lula insistentemente pede, decidiu justamente não baixar os juros. Os juros foram mantidos em 10,5%. E o mercado se assustou, porque veio por parte do Copom uma sinalização que pode até haver elevação da taxa de juros nos próximos meses, ainda que seja por um curto prazo. Por quê? O Copom está vendo todo esse cenário internacional. E não é um cenário internacional somente latino-americano não, Rodolfo. Como você lembrou bem, tem as questões que envolvem a China, tem a guerra na Ucrânia que envolve a Rússia, que é outro parceiro brasileiro, tem a questão Israel. E não bastasse tudo isso, teve o assassinato do líder do Hamas. Mas o que acontece? O líder do Hamas, que tem a ver com o Brasil, você vai entender, alta do petróleo. O barril Brent, o barril também do petróleo comum já aumentou. Em média 5% em apenas um dia. Quem estava lá no Irã, ao lado do líder do Hamas, na posse? Geraldo Alckmin. O Brasil sinaliza, por um lado, com alguns aliados, e para outros, em tendências que são vistas negativamente. Tudo isso impacta na nossa economia. Portanto, o posicionamento do Brasil frente à Venezuela pode trazer bons dividendos ou parte da crise para cá. Pois é, claro, lógico, você bem lembrou, quer dizer, essa decisão do Copom, ela envolve tanto as questões internas quanto as externas, quer dizer, são aqueles riscos, os riscos que existem de que o Brasil perca o controle da inflação e tal, e aí por conta disso você mantém os juros, porque os juros altos, porque os juros são ali a ferramenta ali para manter baixo o termômetro da febre da inflação. Então esse quadro todo só complica essa situação, reprime o governo na possibilidade de fazer novos investimentos, quer dizer, o governo já teve que fazer cortes no orçamento, e aí, por um lado, corta os recursos, aí as previsões orçamentárias, por outro lado, fica ali com mais dificuldade ali de avanço de investimentos por não haver crédito, por causa das taxas de juros. Então, uma situação toda muito complicada. O que acontece? A gente estava falando ali da Rota da Seda e aí a questão da Venezuela. É que o Brasil fez, no início, o governo Lula, uma aposta na tentativa de estabelecer um caminho internacional comercial que dependesse menos ali dos países do norte, dos Estados Unidos e tal, que é o que a China chama de nova Rota da Seda, quer dizer, indo lá na antiguidade, que a China era um grande comerciante do mundo com a sua Rota da Seda, essa nova Rota da Seda incluiria os países do sul do mundo, passando pela África, chegando aqui à América do Sul. Uma confusão dessa na Venezuela complica mais uma vez esse cenário aí. Então são todos esses fatores externos que hoje complicam a situação interna do Brasil. E que impactam diretamente na nossa economia. E com hoje um fato novo, que pode haver uma mudança de posicionamento. Mas creio eu, diante as fontes que conversei, e nós já trouxemos isso para quem nos assiste, que é justamente depois da conversa do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com seu ex-chanceler e também embaixador Celso Amorim, a decisão de não se pronunciar antes das atas serem apresentadas. Elas não foram apresentadas, mas dois fatos aconteceram. O primeiro, o governo da Venezuela, ou seja, Nicolás Maduro, começa a soltar uma informação de que houve um ataque hacker. E esse ataque hacker pode ser a justificativa para que as atas não tenham sido apresentadas. Por outro lado, hoje à tarde está prevista uma fala por telefone do presidente Lula com Nicolás Maduro. Então pode haver alguma novidade no decorrer de hoje para amanhã. De qualquer maneira, a situação da Venezuela preocupa todos nós. Preocupa. E aí só para completar, que tem ali no Palácio do Planalto uma sensação de que essas atas muito provavelmente não irão aparecer, porque se elas indicassem a vitória do Maduro, elas já teriam aparecido. Então é toda uma situação bem complicada. A ver, seu Rodolfo. E aqui a gente encerra o nosso conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente, deixando aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã.